Deixa eu dar uma introduçãozinha. Vai ser a introdução. A gente não tem a bebida, mas a gente vai ter o... Isso vai pro Instagram, esse bate-papo aqui, né? A gente não tem a bebida, mas a gente tem o abacate, né? É vitamina. Olá, bem-vindos aqui ao nosso primeiro vídeo na Taverna com Plutão. E aqui o Plutão entrevistando um ícone da astrologia brasileira, a Maria Eugênia de Castro. Olha só, gente, a Maria Eugênia tem ascendente em Câncer, né? Não pode falar do ascendente? Pode. Tem ascendente em Câncer. Normalmente numa taverna a gente bebe cerveja, vinho, né? Aquela coisa meio bárbara, medieval. E a Maria Eugênia, como tem ascendente em Câncer, ela não ia deixar eu sair daqui sem comer um abacatezinho delicioso. Ela pediu para fazer. Tá muito bom que a Fátima fez ali, né? Então a gente substituiu a bebida por um abacate. Uma delícia. Maria Eugênia. Isso. Vou colocar aqui um instante. Vou botar aqui para você. Olha só, a gente estava batendo papo antes da gente começar, né? Sobre o status da astrologia no Brasil, no mundo, né? Eu sou uma defensora da astrologia ferrenha, né? Desde quando? Desde quantas décadas atrás? Eu acho que é uns 200 anos já que eu estou nessa encarnação, mais de 40. Né? E é interessante a gente ver que muita coisa melhorou. Eu percebo, por exemplo, que muita coisa melhorou dos anos 90 para cá. Eu perto de você, eu sou neném, né? Então eu comecei nos anos 90, eu comecei em 88. E então, dos anos 90 para cá, eu percebi que muita coisa melhorou, mas com o advento das novas mídias, né, com redes sociais, a facilidade do Instagram, do Facebook, do YouTube, uma massa crítica, uma massa muito grande de pessoas começou a ter acesso também e tem acesso a informações que às vezes são estapafúrdias, né? Generalizadas, né? Isso. Como é que você vê isso, Maria Eugênia? Dá uma dica pra gente. Olha, para mim começou a melhorar depois dos anos 80, porque nós começamos a criar a SAGE, né, a Sociedade de Astrologia do Rio de Janeiro, com um grupo de pessoas que com muito esforço eu consegui 56 pessoas só. E não por sala? 56 ao todo. Ao todo, professores, estudiosos, associados. E amigos, e gente que não era nada, que era só amigo e queria. Eu dizia, olha, para prestigiar a astrologia, para dar uma força, para dar um impulso na astrologia boa, séria, de gente estudiosa. Aí foram amigos e tal, teve até professores, monge budista, governador, prefeito, uma pessoa de gente entrou, mas entrou de amizade. Entrou para junto a gente começar a criar os congressos, que foi quando deu um impulso e a gente começou. A primeira reunião da SAGE tinham 30 pessoas, e assim mesmo metade era parente, vizinho, para encher a sala. Sim. Porque não tinha estudante nem astrólogo. Eu me recordo que isso era uma badalação, eu era adolescente e eu já me interessava por astrologia, estudava, e eu me recordo, não tinha como vir, né? Não tinha como comparecer, mas e tinha essa badalação em torno da astrologia que a gente via às vezes em jornal, em revista, às vezes tinha entrevista na TV, né? Uma vez por mês a gente fazia uma reunião, o CELA, o colégio, né? O Júlio Lopes emprestava o colégio para nós. Uma vez por mês a gente reunia à noite e convidava 2 pessoas para fazerem 2 palestras. Foi Junito Brandão, foi Gustavo, foi Arthur da Tábua. Foi uma porção de gente para reunir, tinha um cafezinho, tinha um lanchezinho. E era muito agradável. E aí foi crescendo. Fizemos 3 congressos no Copacabana Palace, sendo que um com 800 pessoas. Eu me lembro do primeiro simpósio nacional de astrologia do Sinarge, né? Até na época quem era presidente era Otávio Azevedo, né? Não, o primeiro era Terezinha. Tinha Terezinha Gouveia. A Terezinha Gouveia era a presidente, o Otávio acho que estava como diretor de alguma coisa. E a Terezinha era sua irmã? Olha aí que coisa. Começou lá na minha sala, no Jardim Botânico. Começou como SAGE e abriram o Sinar. A SAGE incorporou no Sinar. Que coisa bacana. Mas a SAGE já era muito antiga, a SAGE começou em 80. A SAGE é muito antiga, a SAGE é uma das instituições brasileiras de astrologia mais antiga, junto com a APA.
Não, foi um pouquinho depois. Né? Não, depois um pouquinho da aba, depois, né? Porque a aba houve um problema, né? Teve umas questões lá com a aba, mas o simpósio de sinais, me lembro que o primeiro, eu participei, fui convidado para dar palestra, tinha umas 500 pessoas, né? Já tinha diminuído um pouquinho, né? Já. Mas hoje a gente não consegue colocar essa quantidade de gente. Não, nem 300. Né? Não chega a 300, às vezes dá 250. Teve um que eu estava com a Márcia estava como presidente do Sinage, e eu, diretor técnico. A gente conseguiu colocar 300 e pouco, 320 por aí. A gente conseguiu passar um pouquinho, mas não passa disso. Não chegou a 400. E é interessante ver que com todo esse acesso que as pessoas agora têm à astrologia, fisicamente a procura diminui, né? Para estudo. Né? Porque para consulta não. Né? O pessoal gosta muito de ouvir o seu mapa, né? O cliente adora a pessoa, porque na verdade você vai falar 2 horas sobre ela. Isso. Né? A consulta não para, né? Consulta só aumenta. Consulta 6 mil anos que existe. Consulta é uma beleza, porque a gente não para de atender. A gente tem uma hora que eu consigo fazer os atendimentos, né? Montar, mas agora não consigo mais. Tem que ter o auxílio da nossa amiga ali, porque senão não consigo. É muita gente. Agora, curso, no Brasil eu noto uma diminuição muito grande. Curso porque as pessoas começam muito animadas, né? Porque o curso começa com signo, planeta, aspecto e casa. É o primeiro nível. No primeiro bloco, que é o signo, todo mundo gosta e tal. Depois vai murchando. Eles acham difícil. As pessoas parecem que têm uma preguiça de pensar, né? Não é todo mundo. Né? Algumas pessoas têm uma certa preguiça de pensar. Mas sabe que eu notei uma coisa? Eu viajo muito, né? Mas agora está recrudescendo. Está voltando, não está? Tá. Esse ano para cá, do ano passado para cá. Né? Alguma coisa ligada às mídias sociais que está combinando entre o esforço online e o presencial. E também uma outra cabeça de jovens. É mais ou menos entre 20 e 40. É verdade. Essa turma que está vindo aí agora está interessada não em ser astrólogo, é muito raro alguém querer ser astrólogo, mas querer entender essa linguagem, aproveitar isso, porque a astrologia explica tanta coisa além da astrologia. A astrologia ela só não é um vício porque ela ajuda muito, porque a gente fica viciado, né? Fica. De tanta coisa que ajuda você a entender. Como o povo antigo falava, vira uma cachaça. Né? É uma cachaça, porque ela te ajuda. Não se pode você mais. Mata a curiosidade, você se ajuda, você se desenvolve. Você pensa, você descobre coisas, né? Por exemplo, eu estou trabalhando com um teste que eu estou fazendo com as pessoas, que tem a ver com essas polaridades que você falou. E o teste, porque eu falo muito em idade astral, né? Porque o pessoal tem que lidar com isso em primeiro plano. Por exemplo, uma pessoa pode nascer no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, ter um mapa igualzinho ao seu e ter vida diferente. Ter vida diferente, tem casos, tem situações. Gêmeo astral, mas é completamente. Nascido na mesma cidade, na mesma hora, mas com condições e contextos que diferem. Um diplomata, o sujeito nasce e se torna diplomata, mas o outro, que é gêmeo astral, ele vai virar o líder de uma comunidade que media entre a violência e a não violência. Exatamente. Eles funcionam de um jeito raiz, né? Da estrutura é a mesma, mas por causa dos contextos, as situações, os fatos são diferentes. Porque é a idade diferente. As pessoas nascem com uma idade astral. Elas trazem dentro com elas, mentalmente, uma idade diferente. Você vê que gêmeos do mesmo pai e mesma mãe, às vezes um é 100 anos mais velho que o outro, simbolicamente. Você diz assim, a idade astral seria em um termo, de uma forma mais coloquial, seria como se uma pessoa tivesse um grau de evolução um pouquinho mais alto do que o outro. Muito mais alto às vezes. Né? Então, a idade astral para mim é um conjunto que a pessoa traz sensibilidade, nível de maturidade, nível de aprendizado, de interesse, participação, inteligência. Inteligência com I maiúsculo. Então cada um vem com um quinhãozinho e a partir do nascimento vai evoluindo. Mas é muito diferente.
pessoas. Então, por isso que a astrologia às vezes é mal falada. Porque diz, eu sou do mesmo signo do fulano e sou tão diferente. Mas é obviamente que não tem ninguém no universo, né, nem no planeta, que seja igual. Ninguém é igual, mesmo com o mapa igual. Mesmo com o mapa. Igual, e ninguém com o mesmo nível, nem com o mesmo contexto, não mesmo tem. Nascendo na mesma família. Não Você vê que Einstein nasceu 14 de março, ele veio no mesmo dia que ele nasceram mais 2 prêmios Nobel, e pouquíssima gente, tem gente no mesmo dia que ele não aprendeu a ler. Isso é uma pergunta que a gente sempre recebe, eu costumo responder de um modo, vou ouvir aqui o seu, né? Os modos são sempre complementares, mas as pessoas às vezes perguntam, mas eu tenho um irmão gêmeo que tem 1 minuto só de diferença, 2 minutos de diferença, por que ele é tão diferente de mim? Costumo explicar, entre outros fatores, que na mesma família, os gêmeos costumam se autocompensar. Eles têm uma compensação mútua, né? Alguns, se são só 2, normalmente um vai apresentar a característica mais yin e o outro mais yang do mapa. Outros vão se espelhar no outro, invertendo as características, mas o mapa continua sendo o mesmo, a estrutura é a mesma, só que eles mesmos vão se autocontextualizar. Como é que você vê isso? Eu vejo nesse nível como se fosse um teste rochado, as 2 pessoas com o mesmo mapa. Umas desenvolvem muito, por exemplo, a casa 2, outros a casa 7 e outros a 8ª, a espiritualidade, etc. E uns quase nem desenvolvem, ficam meio inertes, meio parados. Eu digo que são almas ou espíritos mais novos, e outros são espíritos mais velhos. Mais velhos não, mais antigos. Né? Porque o bom é ser antigo. O cara tem 40 anos, o bom é ter 450 anos de idade astral. Ele tem uma vivacidade, uma percepção. É como se fosse, por exemplo, eu sou budista, né? Budismo não é religião, mas são vidas e vidas e vidas de aprendizado. Agora, para quem não acredita em reencarnação, a idade astral seria o DNA cósmico. Isso leva a uma coisa que eu já trouxe até com quintas intenções para te perguntar, que é uma filosofia do tempo, uma filosofia saturnina, né? O que é o tempo, como é que ele funciona, como é que você enxerga isso? Porque com a tua experiência, você não só pelo tempo de vida, mas pelo tempo de estudo e pelo tempo em que você trabalhou em cima das pessoas, né, com as pessoas, mais de 12 se fundindo a elas praticamente. Então, assim, como é que você vê essa questão de como é que o tempo se apresenta para vocês? O tempo é um mestre, né? É o grande mestre que a gente tem que dar maior atenção, porque a nossa vida é o tempo de vida, né? Nós nascemos entre 2 fatos biológicos, o nascimento e a morte. Nós vivemos esse período, é bom aproveitar, né? É bom aproveitar esse tempo, ter noção, consciência, curtir esse tempo. Eu digo que uma pessoa boa de Saturno, quer dizer, que é o mestre do tempo, é o crono, curte tudo, até engarrafamento de trânsito. Eu sou saturnino, com o Sol Saturno em conjunção. Porque está engarrafado mesmo, então você tem que curtir. Tem que fazer alguma coisa. Tem que usar a alternativa que tem do meu lado, né? Tem que ler, cantar, conversar, isso meditar. É uma chave de comportamento, né, Maria Eugênia? Exato. Isso é uma ferramenta comportamental e é uma coisa boa que eu uso para orientar quando a pessoa está vivendo uma quadratura de Lua progredida ou algum trânsito de quadratura com Saturno. Você não vai conseguir resolver tudo. Aquela coisa mais difícil que tem para resolver, não dá para resolver tudo de uma vez. Então, resolve as pequenas coisas que são úteis, para não entrar em pânico. Porque se você parar para pensar, o tempo manda na gente, a gente não manda no tempo. E principalmente quem mora em grandes cidades, sabe que todo dia tem engarrafamento, todo dia o trânsito está ruim, porque o ser humano faz as coisas um pouco sem pensar. Eles criaram automóveis e tal, mas esqueceram de criar ruas para trafegar. Então todas as grandes cidades do mundo estão engarrafadas. Você sabe que o Carlinhos Chini,
Ele é um pesquisador de altíssimo fantástico, calibre, né? E ele tem eu sou fã do cara. de física quântica com transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade é uma coisa que me atrai muito, sempre estudei isso. E ele fala o seguinte, né, isso é tocante, porque o mapa de nascimento já é preditivo, porque ele pressupõe um tempo que já se impôs a você antes do tempo acontecer, né? Antes daquela época acontecer. Então você tem ali fatores na sétima casa, você vai se relacionar com o tipo de pessoa que a sétima casa vai determinar. Então, antes de você acontecer, o tempo já estava determinado. O futuro determina o passado. Olha que coisa interessante. O que é essa fantástico visão, né? Aquilo. E depois você vai aprendendo cada vez mais a valorizar cada momento, não desperdiçar cada encontro. O nosso encontro aqui hoje é um milagre que nunca mais se repete igual. Privilégio. Né? Privilégio, como dizia o Carl Sagan. Carl Sagan não gostava de astrologia, mas ele falava umas coisas sábias de vez em quando. É um privilégio estar vivo enquanto os outros também estão, para poder compartilhar esse tempo que não vai se repetir nunca. Exatamente. Né? É aquela coisa, e é a prioridade daqui, nos ensina aquilo, né? Você vê que hoje em dia, com a história do telefone celular, que é ótimo, maravilhoso, prático, dá ótimos recados e informações, mas muita gente não percebe que muitas vezes ela está tão viciada naquilo que ela perde muita coisa por causa daquilo. Então muita gente vem, por exemplo, fazer consulta e no meio da consulta fica atendendo o telefone de bobeira, de bobagem. A pessoa atende o telefone, ou quer duelar com a pessoa, com o astrólogo, né, para ver se ele vai estar acertando mesmo. E depois ela não percebe que naquele momento não vai mais voltar, que ela pode atender aquilo tudo depois. Pois é. Todo mundo pode esperar. É um momento dela, né? Para aproveitar, que nem você fazer massagem, né? É um momento seu. Né? Eu outro dia disse para um motorista de táxi, eu estava vindo do Jardim Botânico, eu estava aqui atrás, na Alberto Campos. Aí ele foi atender o telefone. Aí eu disse para ele assim, olha, se você vai atender o telefone, eu vou saltar, tá? Porque é perigoso. Com duas mãos é perigoso, imagina uma. Não, mas é a família em primeiro lugar. Eu disse, não. Você e eu em primeiro lugar. Porque a tua família quer que você chegue vivo. E a minha família também. Então me diz uma coisa, qual é a mais séria notícia que alguém pode estar querendo te dar no telefone? Alguém morreu. Tá. Então tá bom. Agora me diz uma coisa, se a pessoa morreu, ela vai continuar morta o resto do tempo. Então tanto faz você saber agora como daqui a 15 minutos. Ela continua mortão. Aí ele parou, olhou para mim assim, gostei de ti, amei, amei você. Aí veio me trazer aqui. Tá parecendo a nossa conversa, né, Simone? Conversa no carro, que o sujeito estava me fechando. Falei, você quer ver como é que eu vou alcançar esse cara sem pisar no acelerador? Ele parou um sinal, né? Não adianta correr, né? Não adianta. Tem certas coisas que a pessoa, às vezes, é difícil. A noção de prioridade, talvez uns 20% de pessoas tenha. O que é mais importante naquele minuto? Além da pessoa que está presente. Hoje em dia, os ausentes estão mais importantes que os presentes. Verdade. Não é incrível? Maria Eugênia, você também, assim, pegando o gancho do nosso assunto, você estava me mostrando um caderno que você dá, esse aqui, um caderno que você usa. Isso. Para dar aula, mostra aqui pra gente, depois eu vou mostrar aqui bem pertinho da câmera, com as suas aulas, que você é uma das últimas pessoas que eu conheço a usar um material artesanalmente feito, né? Tudo à mão, que coisa colorido. É a coisa de Vênus, né? O Vênus dela é poderoso. É uma coisa muito bonitinha, uma gracinha, né? Eu não sei desenhar, eu só desenho isso. Mas não é só porque é bonitinho, é funcional, né? Afinal, impressiona, os alunos prestam atenção.
querem esse caderno. Ele funciona, ele tem material que é by Maria Eugênia. Quem tá, é fácil de explicar isso para um aluno. Você falar sobre paralelos do zodíaco é uma coisa, agora você desenhar em colorido, porque tem uma criança dentro de todo mundo, né? E a criança gosta dessas coisas. Então, quando eles vêm para aula comigo, eu digo, tem que trazer caderno, caneta de cor. Porque na conversa que eu estava tendo com a Maria Eugênia, antes da gente começar a ver o caderno dela, eu descobri que a gente tem coisas em comum, né? Que eu tenho as coisas by Holanda, ela tem as coisas by Maria Eugênia, que não aprende em livro. Tem coisa que você não leu, a gente quebrou a cabeça para aprender. E isso aqui é a prova, tem coisa que você não vai achar em lugar nenhum. Né? Em livro nenhum, isso não tem. Só a Maria Eugênia tem, né? Ninguém tem. Os canais planetários. É coisa com a experiência de prática de atendimento, de observação. Exato. Só isso. Eu tenho uma turma que veio para fazer um intensivo aqui às Elas, de 6 meses. Estão há 4 anos e meio e a aula é uma vez por mês. Então eles ficam acompanhando tudo aqui. Cadê aquele das camadas de consciência, aqueles 36 níveis? Esse está aqui atrás. Aqui atrás? Deixa eu pegar aqui para você. Tá aqui. Isso vai sair no livro agora que a gente... Coisa linda isso. Que a gente está montando. Cada casa... assim de 1 minuto, se é possível. Isso são as 12 casas do mapa. Todo mundo tem no mapa 12 casas e como cada uma tem 3 níveis, todo mundo tem 36 níveis, níveis de evolução. A maioria das pessoas, não vamos dizer o número, vive só o plano material, vão até o sonho da casa própria, isso tanto faz. Morar em Caxias ou na Vila Soto é a mesma coisa. O objetivo é o mundo material, é comprar o carro, etc. Eu tenho gente aqui que eu pergunto datas importantes da sua vida. Eles dizem assim, o ano que eu comprei o meu primeiro BMW. Não é um ano que ele mudou alguma coisa anteriormente. Porque vive aqui. Tem um grupo menor que vive o plano mental, que busca conceitos, explicações, entendimento de tudo que acontece com ele e com o mundo. E o nível menor ainda tem um nível que se chama de transcendência ou espiritual. Que a palavra espiritual está meio cansada, né? Então tá manjada de um jeito errado. Muito legal, né? Porque espiritualidade é um negócio muito, muito legal, né? Espiritualidade e esoterismo, né? Não confundir esoterismo com esquizoterismo, né? O esoterice. O esoterice, porque esoterismo é uma coisa séria, espiritualidade é uma coisa séria. Séria. É uma porta aberta, né? E quando se pega no popular, né? No pensam que é receber santo. Para quem não entende e não sabe nada. Então, a pessoa aqui pode fazer assim uma espécie de teste Rorschach, porque ela pode desenvolver muito nível, o outro não, o outro médio. Cada um tem um desenho. Fantástico. Porque eu estou há mais de 10 anos trabalhando com isso e não está pronto. Isso aqui é um rascunho. Quando você me mostrou, eu pensei que você estava trabalhando em cima dos decanatos, porque eu trabalho muito com isso. O decanato é muito bom. Termos egípcios. E não, é outra coisa. É uma coisa que vai... É outra coisa. Isso é só Maria Eugênia. Sabe por quê? Porque isso aqui vai dizer um nível de transcendência, de evolução. Por exemplo, a casa 2, que é um nível profundamente material. Né? Então, o primeiro lance é negócio, é dinheiro, é conseguir. O segundo lance, a pessoa que tem um nível mental, que pensa a respeito do dinheiro, começa a pensar em valores. Isso tem valor para mim? Deixou de ter, vai ter, não tem? E o nível 3 é o desapego, é o desprendimento, porque desapego é uma coisa muito de mestre, né? O ser humano não consegue ainda se desapegar, porque primeiro que a gente precisa das coisas, né? Então, o desprendimento, capacidade generosa de doação. Todo mundo que trabalha, ganha dinheiro, em geral, e tem um nível superior de evolução, é mais desprendido, desapegar, mais doador, mais generoso. Não é uma doação burra, né? De doar tudo depois de ficar no sufoco.
Assim, o que for possível, compartilhar, né? Você vê que o Áries e o Touro são signos muito generosos, porque eles não gostam de ir à casa de ninguém sem levar uma coisa, sem levar um presente. E o presente o torna presente. Você vê que a gente diz, traz aí aqueles copos que fulano me deu. Né? Onde é que eu botei aquele livro que eu ganhei? Né? Então você vê que o eixo 2 e 8 é o eixo, o touro e o Áries gostam de doar coisas. E o escorpião, então, é o mais generoso de todos. O escorpião tem ele é obrigado pela própria natureza a se desapegar. Né? Não, e além do mais, ele é o único que tem consciência da vida e da morte. Eu vou morrer. Como os indianos, né, do Bar Todol diziam, quem não pensa na morte todo dia não sabe viver. Né? E o escorpião sabe que ele vai embora um dia que ele está tendo aquelas coisas, nada é nosso. O Dom Juan falava isso para Castaneda, né? Tem a morte por conselheira. Exato. A morte dá muitos conselhos. Maria Eugênia, o que a gente pode falar aqui agora sobre a situação dos trânsitos atuais, né? Do Brasil. Atuais para o Brasil, para o mundo? Tem você pode pegar ali, que eu estou com isso. Tem um mapa do Brasil, né? Que os coloridos, né? Tem algumas coisas boas e muitas coisas complicadas, né? Acontecendo agora. Tem coisa complicada como em todo lugar tem, né? Porque nunca nós encarnamos num planeta que nem pronto geologicamente está, né? Você trabalha com ascendente em peixe? Não, aquário. Também, né? Que é o ar. Tem um ou outro que trabalha com peixe, né? Eu trabalho com aquário também. Então, o mapa do Brasil realmente, esse ano, ele tem coisas muito boas, entendeu? Claro que temos, vamos falar primeiro do que é difícil, Urano oposição a Marte, né? Que isso ainda é uma luta contra a violência, contra todos esses desmandos que houve por aí e que ainda continua. Agora, a violência no mundo é alguma coisa que nunca deixou de ter, né? Desde Adão e Eva que se briga, luta, mata, porque a criatura ainda não tem um nível de evolução no sentido de contribuir para a vida, né? A violência não piorou. A violência continua a mesma. O que mudou foi a mídia, porque tem uma mídia muito mais poderosa. Não, e mudou também o contato com as pessoas. Você vê, até o ano 1000, a América não existia. As Américas não tinha ninguém, só os índios, que eram os donos da terra. Né? De 1500 para cá, 1400 para cá é que começou a existir a América. Da Idade Média. Com as invasões aqui, as descobertas por invasões. Né? Então você vê. Então a quantidade de gente no ano 0 era um pouquinho de pessoas, né? Você dizia, a multidão fez assistir Jesus falar do Sermão da Montanha. Que multidão era essa? Talvez umas 80 pessoas. Hoje em dia, se Jesus for falar em algum monte, vão 8 bilhões de criaturas, né? Então a quantidade hoje é maior, então a quantidade de erro também é maior, né? Porque se todo mundo veio aqui, o Buda dizia que a gente encarnou nessa terra só para 2 coisas. Aprender com tudo e com todos e servir para alguma coisa. A gente tem que ter uma serventia nesse propósito. Ninguém tem veio aqui passear nem enfeitar, né? Só fazer alguma coisa em prol de alguém, dar um exemplo, etc. Então, tem sempre alguma coisa. Uma vez me perguntaram num programa de televisão lá da Leda Nagli, vê aí no mapa, porque quando é que vai melhorar a violência no mundo? Aí eu respondi de uma maneira meio rude, né? Eu digo, no dia que melhorar a burrice humana. Porque enquanto o ser humano brigar e se matar e fabricar armas, não pode melhorar. Você vê o maior país do mundo, mais
Mais poderoso do mundo. Poderoso e fanfarrão que tem. É o maior fabricante de armas do mundo. É um negoção, né? E vende arma para todo lado. Para gregos e troianos. Para poder vender arma. Né? Então você vê. Então, enquanto esse planeta tiver esses valores, está difícil evoluir no todo. Mas o mapa do Brasil tem coisas muito boas. Porque me diz uma coisa, Saturno e Plutão em conjunção. Na Independência nós temos terra, né? Pois é. Tudo, uma opção de coisa em virgem. Uma terra rica, uma terra maravilhosa, um clima incrivelmente bom e um povo bom. Claro que tem os... Tem as controvérsias. Os 10%, acho que nem isso, de gente ruim. Mas a maioria do povo é um povo bacana, é um povo solícita, é um povo que ajuda o outro. Você vê, esse ano, Saturno e Plutão em conjunção. Saturno leva 30 anos para chegar num lugar, e Plutão 250 no mínimo. Em trígono a Mercúrio do Brasil na casa 8, pode ser ruim? Não pode ser ruim, tem que ter não algum pode ser ruim. Né? Tudo eu digo, análise, mínimo de lógica, leva alguma coisa legal. A gente enfrenta intempéries, né? Trígono representa o triângulo, figura geométrica perfeita. A possibilidade do equilíbrio. E na casa 8, que é dinheiro, investimento grande. Provavelmente vem muito investimento. Situação econômica. Tem que vir. Parceiros de fora. É impossível. A casa 8, né? Impossível não vir. E Urano, que leva 84 anos para chegar no ponto, em trígono a Netuno e Urano na casa 11, tem que melhorar os políticos e a política, mesmo porque agora eles estão muito visados. Eles já sabem que se fizerem alguma gracinha, ou melhor, vai aparecer. Dele, né? Não tem jeito. Eles estão. Agora, quem fizer avanços no cofre público está se arriscando 10 vezes mais do que antes. 10 vezes mais. Quer dizer, e o Brasil está conseguindo uma coisa que nenhum outro país está. Eu tenho um cliente que ficou amigo e ele é um dos correspondentes da Globo News na Europa. E quando ele vem ao Rio, ele vem ver a mãe dele, ele vem aqui. E ele me diz, olha, o Brasil está de parabéns, nenhum país está com esses tantos políticos presos, condenados, porque fizeram falcatrua. Nenhum outro país está com essa capacidade toda. Será que não é porque tem menos? Tem menos corruptos lá fora? Corrupção é uma coisa generalizada. Né? Eu acho que talvez eles tenham tanto quanto aqui. 10% a menos. Agora, eu acho que tem menos divulgação. E também países muito menores, né? Você vê a França cabe dentro da Bahia. Proporcionalmente não é nem comparação. A Inglaterra cabe dentro do Piauí. E Israel dentro do Rio de Janeiro sobrando espaço. Tem Israel, né? Quer dizer, o Brasil enorme desse jeito, com todo esse potencial e riqueza, ele tem que agora começar a andar. Agora tem que, senão a gente não aguenta. 19 para 20, esse barco vai andar. Temos aí eclipses que vão acontecer em julho agora, depois outro ano. Mas eclipse são horas, horas de... E uma conjunção agora, tá vendo uma conjunção Saturno-Plutão, né? Em Touro e em Capricórnio. Que é fortíssima. Né? Fortíssima. E no fim do ano, Júpiter também, né? No início do ano. E ano que vem, em março, essa conjunção Saturno-Plutão toca de novo. O Júpiter vai pegar no final, né, do ano, esses dois. E mesmo está muito próximo, mesmo que se afaste 2, 3 graus, continua a conjunção. E ano que vem tem mais planetas ainda que formam esses alinhamentos. Agora, muita gente que estuda astrologia tem muito medo de alinhamento planetário. Eu acho que às vezes corre na internet aquela coisa, a Lua vai ficar minguante. Muito cuidado quando comemorar o ano novo. Você não recebeu o WhatsApp disso não, porque eu recebi tanto. Que bobagem, né? Dá um trabalho depois para esclarecer que não é isso aí, desse jeito. Não é assim, fica, né? Não é bem. Eu já estou muito mais antiga que na astrologia, né? Então, em 1962, teve um alinhamento de 10 planetas em Aquário, né? 5 de fevereiro. O mundo ia acabar. E foi aquela confusão, e eu passei, foi bom porque eu fiz não sei quantas entrevistas dizendo que não é isso, gente, porque
O que vai acontecer é que alguém muito importante vai nascer. Ou algumas pessoas com a cabeça mais aberta. Alguns disseram que era o Bahá'u'lláh, né? Um possível avatar. Alguns vão dizer que é um avatar que vai Pode ser. Ou provavelmente uma quantidade enorme de pessoas muito desenvolvidas que nascem na E pode ter nascido. Nós vamos ver. Que agora aumentou o nível de vida, né? E em 1975 circulou o mapa do Brasil, tinha até xerox. Eles fizeram o mapa e fizeram uma linha assim diagonal em todo o litoral, que o mar ia avançar. E essa notícia, eu tive amigos que se mudou, por causa disso. Muita gente se mudou para o Alto Paraíso. E dizem que o mar ia até a Serra da Mantiqueira, depois não, que até Belo Horizonte. Aí eu digo, isso aí é um complexo de mineiro. Como eles nunca tiveram mar, eles querem a praia lá agora. Mas eles vêm para cá fácil, agora o transporte é melhor. Eu gosto muito de mineiro. Eles vão muito para São Paulo, vêm para o Rio. Então, eu vou muito para Minas, é muito bom. Não aconteceu nada. Nada. Não aconteceu nada. Em 99, né, por causa das cinturas do Nostradamus, olha como deu trabalho, né? A gente eu escrevi artigos enormes. Aí, tem uma síndrome de fim de mundo rondando por aí. Isso é ruim, porque cria-se uma energia negativa muito forte. Você sabe que isso nunca aconteceu. Há uma mítica, né? Um boato, uma boataria de que todo ano terminado em milhar teria um advento de uma espécie de fim de mundo. No ano 1000, na Europa, né, onde se atribuía que isso ia acontecer, no ano 1000, 90% da população não tinha a menor ideia do que era um calendário. As pessoas eram iletradas, eram uns 10% ali que viviam dentro de mosteiro, que tinham alguma noção de Apocalipse, e sabia que Apocalipse não significa destruição, e sim revelação em grego. A palavra revelação ou desvelado é o Apocalipse. Exato. E então não tinha essa comoção no ano 1000. Então usaram isso nas mídias na época para gerar essa sensação de temor, de apreensão. E depois o mundo ia acabar umas 4, 5 vezes, né? Até agora não sei como é que não acabou. Porque quando acaba uma parte da história, por exemplo, a gente também morre várias vezes, né? A gente deixa de ser aquilo, abandona uma ideia, muda a cabeça, muda o cerebelo. Eu tenho a impressão que às vezes um trânsito de Plutão modifica tanto a mente da gente que aquela pessoa antiga morreu, começou outra. Isso. A gente deixa de ser aquilo, perde uma pessoa, a gente morre um pouco junto. Isso é uma coisa legal da gente falar, porque eu escuto e leio, né, as pessoas falarem isso, nossa, você vai passar por um trânsito de Plutão, vai viver uma transformação. Sim, mas o que vai acontecer? Uma transformação. Sim, mas o que vai acontecer? As pessoas não delimitam. E a transformação é um processo de mudança de comportamento, de realidade irreversível. E vai atingir você em determinado ponto primeiro, para depois se alastrar. Tem um assunto específico, né? Agora, eu acho que a palavra transformação diz alguma coisa. Mas eu acho que mais forte ainda falar em mutação. Ou metamorfose. Porque mutação vem de dentro para fora. Transformação vem muito de fora para dentro. Então há uma mudança tão grande que a pessoa deixa de ser aquilo. Uma pessoa que passa por um choque, por um ganho, por um grande acerto ou um grande erro, ela deixa de ser quem era e começa outra. O Plutão, a casa 8, os escorpiões, eles não são iguais, mas eles têm tangências, né? Eles representam situações de perdas para ganhos seguidos. Você só consegue atingir aquele patamar no momento em que você se despe, como naquele mito da Inanna descendo nos infernos sumerianos, babilônicos. Isso vai em cada nível do inferno, como Dante, né? Em cada um dos 7 níveis do inferno ela vai perdendo, vai fazendo um striptease cósmico. E chega a Ereshkigal, que a irmã gêmea dela é empalada ali, né? Mas depois ela vira Vênus. Ela vira a estrela d'alva. E você vê o seguinte, que tem aquele livro da Lia Luft, né? Perdas e ganhos. Diz que não há perda sem ganho, nem ganho sem perda. Toda vez que a gente escolhe uma coisa, abandona a outra, né? Não tem jeito. Toda escolha é um sacrifício. Tem alguma coisa que quando a gente escolhe
mancebo para casamento, então deixa de lado todos os outros. Não vai poder aproveitar a vida do jeito que aproveitava. Não é mesmo? Ou vai aproveitar mais de forma diferente. Ou vai ficar melhor, né? E a gente escolhe uma profissão, né? Você tem que focar. Escolhe um livro para ler na estante, você deixa os outros. Né? Então, é aquela hora daquele momento, de viver aquela experiência. Só se for geminiano, geminiano escolhe 3 profissões, né? Na verdade, todo mundo tem a sua profissão, o seu hobby, né? Tem seus vários, né? E às vezes a sua vocação, que é muito diferente da profissão, né? É muito diferente. Vocação é uma coisa que é muito difícil de falar em astrologia, mas que é o grande prêmio da vida é descobrir a vocação, né? Olha, a vocação é uma coisa incrível. Eu me lembro de uma vez eu vi uma palestra sua falando sobre a quinta casa e a vocação. Tem tudo a ver, porque... Quinta, 12 e 1. Eu uso muito as casas de terra, né, as 2, 6 e 10, como sustentáculos para a vocação e como forma de você exibi-los, né, especialmente a 10. Mas o sistema que você usa faz todo sentido. É diferente. Faz todo sentido, porque na quinta casa você encontra a reiteração daquilo que você é, né? Mãe, olha aqui que coisa bacana que eu fiz, né? Então, é a paixão. É na quinta, né? Aquela paixão, aquela entrega emocional. Eu digo que para descobrir a vocação, a profissão não é tão fácil, mas é mais fácil, porque é uma profissão, alguma coisa que vai me sustentar a vida, que vai me dar sentido, que eu vou fazer, eu vou gostar e tal. Agora, a vocação é muito mais, né? Eu digo que para descobrir a vocação tem que ser muito rico ou muito doido. Isso aqui é vocação, ó. Olha o que eu fiz aqui. Só eu faço assim. Só isso é o estilo. Só eu faço assim. Isso aqui que é prazer. Que tem o prazer, né? Então eu digo que, porque o muito rico, o papai pode pagar uma vocação que ele cisma que tem e nem tem. Às vezes tem muito poeta, muito pintor, muito músico, toca violão. Tem um professor que diz que maior número de pessoas escolhe violão, maior número de gente vai estudar violão e a maior quantidade de gente que toca mal. Tem pseudo-astrólogo. Porque piano já é mais difícil, né? Piano é complicado. Tem que carregar, né? Mas então, a pessoa gostar de alguma coisa, ter uma paixão. Então, um astrólogo, a primeira vez que vê uma pessoa, numa primeira consulta, como é que ela vai poder dizer qual é a paixão da vida da pessoa? Isso aí. Não, é impossível, mesmo ela não sabe. Então, agora, o doido também. A paixão muda. Você vê que o muito doido também, ele... Vou fazer isso. Ah, mas isso não dá dinheiro, você não vai poder ver. Mas vou fazer. Eu passo mal, mas vou fazer. Porque é apaixonada. A vocação é fazer da paixão a sua profissão. É isso aí. E isso é muito difícil. Se a gente deixar, a gente fica a semana inteira falando. Porque o que não falta é assunto com a gente. Assunto. Então, eu só vou pedir para você, para a gente poder encerrar, e a gente vai se reencontrar ainda, que não dá para falar só meia hora com você. Num dia, né? Mas eu pedi para você falar, assim, dá uma mensagem para a turma que vai ver, alguma coisa que lhe passe pela cabeça, que você esteja com vontade de dizer assim, no coração. Isso. Eu acho que procurem a astrologia, mas principalmente para conhecer essa linguagem, conhecer para você aprender a ler. E ler o seu próprio mapa, estudar depois sozinho, né? Porque isso vai fazer uma companhia tão agradável. E se você começar do zero, é tão simples que vai vendo que dentro daquilo vai surgindo o óbvio. Eu digo que a astrologia você não precisa decorar nada, nada, porque aqui ela é muito desenhada, é muito iconográfica. Então a pessoa vai se divertir muito com isso, vai fazer uma boa companhia, seja qual for a profissão, vai ajudar. É uma coisa mega democrática, né? Porque a pessoa não precisa ter grandes poderes mediúnicos para ler, basta ela saber ler, não precisa vivenciar aquilo, né? Basta nem intuições, sensibilidade, tudo isso ajudaria, né? Mas se ele for racional, lógico, atento, né, bem
bem fixado e gostar do ser humano, da diversidade do ser humano, é maravilhoso. Vai fazer efeito. Muito obrigado, Holanda, Carlos Holanda. Eu te agradeço imensamente. E você, isso aí, gente. Então ficamos por aqui por enquanto e a gente vai se ver no próximo Na Taverna com Plutão, aqui com o abacate da Maria Eugênia. Tchau, até a próxima. Mas vai ter um cafezinho. Maravilha. Ai, que bom. Ficou bom pra caramba.